Muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E hoje vamos abordar o livro do Jack Brainerd, Se Eu Fosse Treinar um Cavalo, uma leitura recomendada por Roberto Joe. O Jack Brainerd criou e treinou por mais de 50 anos. Ele julgou por 43 anos. E ele criou Paint Horse, Appaloosa, Palomino, participou da fundação da Associação Americana de Apartação, ajudou a organizar a NRDA, inclusive foi um dos primeiros diretores. E a vida dele tem muitos primeiros. Primeiro registro de quarto de milha em Iowa, em 1946, produziu o primeiro campeão Aqua. Ele foi proprietário do potro que ganhou o título de Best Bronc por 4 vezes na final do Rodeio Nacional Americano. Criou e treinou cavalos que venceram em rédeas, apartação, laço, Western Pleasure. Nos anos 70, ele foi um dos 15 conselheiros do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte: experiência é outra palavra para erros. Uma vez todos fomos iniciantes. Nós precisamos de tempo e instrução. Tenha seu tempo, pague seu preço, cometa os erros e não desista. São as regras para iniciantes. Persistência é tudo. Se você não é um iniciante e se classifica como um bom cavaleiro, deve ter bom assento, ser capaz de galopar um cavalo confortavelmente, reconhecer em que mão está galopando, partir a galope na mão selecionada, nunca se pendurar nas rédeas do cavalo, nunca temer seu cavalo. Talvez você tenha competido algumas vezes ou trabalhou com algum treinador. Então você está pronto para ir mais fundo. Mas não esqueça, há muitos cavaleiros que superestimam suas habilidades e subestimam as técnicas necessárias para o treinamento. Não entre nesse clube. Alguns vão alterar os objetivos iniciais depois de começar o processo de treinamento. Alguns decidem apenas se divertir, outros decidem ser competitivos. O primeiro passo é muito parecido para todos, independente da sua habilidade. Todos podem aprender a montar. Montar é uma habilidade, só pode ser adquirida com prática e experiência. E nunca, jamais por uma imitação dominadora. Montar é uma arte. Todos gostaríamos de ser considerados artistas, mas somente alguns que irão atingir são os que tentam sinceramente entrar na mente do cavalo e ter uma relação de simpatia e sentimento ao invés da força bruta. Podemos desenvolver isso num nível considerável. O objetivo é a completa harmonia entre cavalo e cavaleiro, pura e simplesmente. Então, o cavalo parece relaxado e tranquilo, e nada, absolutamente nada, no comportamento do cavaleiro demonstra o esforço que ele teve para fazer isso. Nós temos então um pacote, que é o desejo, o cavalo, o tempo e adquirir a habilidade. A maioria dos treinadores sabem a diferença entre o cavalo bom e o cavalo ótimo. Como atletas, poucos possuem talento especial, atitude especial. E que treinamento ou dedicação é a coluna vertebral para alcançar a excelência? Como transformar o cavalo bom em ótimo? Sabemos que é através do treinamento. Envolve um plano integral, generalizado. E aí está o ponto fraco da maioria dos programas. Muitos cavalos não chegam a bom termo porque o plano estava errado. Todo empreendimento tem que ter um objetivo. E o nosso é ter um cavalo treinado. Primeiro de tudo, treinar para uma modalidade específica, ou rédeas, ou apartação, ou laço. Ou queremos um cavalo domadinho, fazendo um pouco de cada coisa. Segundo, precisamos de tempo. Muitos têm a ideia errada de que o treinamento envolve apenas alguns meses. Jack Brainerd pensa que leva no mínimo 2 anos para ter um cavalo realmente treinado. E aqui eu vou fazer uma parte. No Chile, segundo Aníbal Torres, escritor do livro Criação e Seleção do Cavalo Crioulo, parte 1, Genética,
Essa leitura me foi recomendada por Rubens Júnior. Pedro de las Cuevas, proprietário do Parral de las Cuevas. Estamos falando do período de 1775 a 1861. Pedro de las Cuevas foi considerado um dos maiores criadores de cavalos do mundo, pela potência do seu legado. Um zootecnista de notório saber. E ele tinha um domador metódico, que encilhava os potros aos 3 anos, quando tinha o tutano formado, ou seja, solidez de ossos e tendões. Ele os montava em rienda até os 5 anos. Aí colocava o freio. E entre 8 e 10 anos é que os considerava cavalos treinados e domados. Miguel Letellier, Anuário Chile, 1966. Bem, segundo Jack Brainerd, uma boa ideia é olhar esse programa do ponto de vista do cavalo. Cavalos têm hábitos desagradáveis. Precisamos nos livrar desses hábitos. São as chamadas desobediências. A grande sacada é reconhecê-las no início, corrigir para não virar vício. O manejo impróprio vai assustar o cavalo. E medo é inato. Devagar e calmo é a melhor maneira de lidar com um cavalo assustado. A primeira coisa a fazer é conquistar a confiança dele. Punição constante e brutal só vai assustar. Confiante, o cavalo permite ser treinado. Quando indevidamente punidos, os cavalos irão se defender. E alguns têm um instinto de rebanho. Fica evidente quando o separamos do grupo e pedimos para fazer alguma coisa. A mente dele não está conosco. Cada cavalo é diferente. Alguns, com um simples comando, farão um movimento correto. Outros, constante ajuda e um pouco mais de pressão para o mesmo movimento. Para os nervosos, um simples passo é uma grande questão. Bom é treinar um cavalo com boa vontade, um cavalo voluntário. Nervosos e irritados são cavalos que levam mais tempo e exigem mais habilidade. Eles estão prontos para fugir, estão prontos para sair da nossa mão e são desconfiados. Também temos o contrário, cavalos muito vagarosos, dormentes, duros de treinar, e precisamos nos exceder para obter alguma resposta. Aí temos que variar, usar diferentes meios para obter as mesmas respostas de diferentes cavalos. Precisamos de habilidades e experiência. E experiência é outra palavra para erros. Alguns treinadores inexperientes dão uma receita, faça isso e terá aquilo. Errado. Pode funcionar para máquinas, para cavalos não. Muitas vezes trocamos o treinador e o cavalo muda para melhor. O cavalo reagiu melhor com as novas regras. Cavalos são indivíduos. Há também o padrão de comportamento sexual. Na época da reprodução, garanhões e éguas ficam diferentes e podem nos enganar em alguns momentos. Tempos difíceis. Aí os treinadores têm que ir fundo na caixa de ferramentas para aliviar esse comportamento. E é facilmente reconhecido, inclusive durante provas. Garanhões que montam em outros cavalos, éguas que se urinam. Bem, nós temos 4 situações que o cavalo pode desenvolver ou herdar. Primeiro, medo. Merece toda atenção. Com medo, não aprende. A repetição pode até piorar. Punir está fora de questão. Só agrava. Temos que encontrar maneiras de aliviar isso. E no começo. Aborrecimento. É causado por muita repetição. O treinador não sabe quando parar. O cavalo começa a recusar e é um indicador de aborrecimento. Um alívio para o problema vem através de treinos curtos que mantêm o cavalo alerta e voluntário. Trabalhar pouco tempo num movimento em particular. Qualquer ajuda ou comando corretamente aplicado irá enfraquecer o cavalo se usado em excesso. Confusão. Se o cavalo estiver confuso, pare e tente amanhã. Confusão inicia quando pede para o cavalo fazer um movimento que ainda ele não está capaz de fazer sob demanda forte ou punição. Repetir, punir, não vai adiantar. Tente amanhã com um plano mais calmo. O grande problema é não reconhecer a confusão e usar a punição como recurso. Temperamento. Alguns têm um temperamento forte e podem se tornar maus. Vimos em Garanhões, mas pode acontecer com qualquer cavalo. A causa principal é a irresponsabilidade nos comandos. Uma puxada nas rédeas por nada, uma esporada por nada. Muitas vezes o cavalo vai levantar a cabeça e disparar.
Começa por ranger os dentes. Alguns treinadores decidem brigar e, em raros casos, são bem-sucedidos. Melhor é tentar novamente no próximo dia. E lembre-se de como começou hoje para evitar amanhã. Essas são algumas situações que podemos encontrar nessa caminhada. Fazer a leitura do cavalo antes da desobediência ou problema vai ajudar muito. Observe, ele vai te mostrar. Lembre-se, a melhor maneira de corrigir um problema é antes que ele aconteça. O sucesso como treinador vai depender da habilidade mental e física. Habilidade desenvolvida por repetição correta, controle, é produto de experiência, espírito crítico e de inteligência. Há verdades que não podemos recusar. O treinador habilidoso tem respostas. Pode examinar, aceitar, rejeitar, avaliar. Ele pode apreciar e ajustar automaticamente com suas habilidades. E pode muito bem controlar o comportamento do cavalo e obter o resultado desejado sem força e sem punição. Acima de tudo, sabe quando parar. Lembre dessas coisas antes de começar. E hoje eu encerro com um silêncio numa homenagem póstuma a um homem que percorreu esse caminho, foi bem-sucedido, homem vitorioso, sagrou-se campeão e nos deixa precocemente. Eduardo Salgado, Banga. Que Deus o tenha.